Olá, essa também é uma atividade que temos em nosso material, né? O exercício ele é um pouco mais completo, o que se pede para fazer lá é mais do que vai ser mostrado aqui, mas o enfoque aqui agora é a gente encontrar a projeção vertical desse furo que está aqui, né, nesse desenho então. Lembrando que abaixo da linha de terra nós temos a projeção horizontal e acima da linha de terra a projeção vertical ou vista de frente, né? Então é um exercício bem prático, né, a geometria descritiva prática, onde nós temos aqui já um telhado, né, de 4 águas, e esse retângulo que está representado ali, ele pode simular, por exemplo, um furo nessa água, né, do telhado. Um furo que pode ser proveniente de uma chaminé, né, ou de um reservatório d'água. Então, como que eu faço para representar esse furo aqui nesse desenho, né? Então, é uma atividade bem prática, inclusive pode ser utilizada já essa construção no desenho técnico arquitetônico, né? No desenho de fachadas, por exemplo, a gente precisa representar, né, algum elemento que venha a ter no telhado, tá? Aqui não se pede para representar a chaminé, até porque não foi dada a altura dela, mas pede-se só para encontrar, né, esse retângulo ali, que seria, né, a saída então de uma chaminé ou, como já foi dito, de um reservatório d'água, por exemplo, tá? O exercício já trouxe, né, essas letras de identificação, né? Então nós temos aqui 6 vértices, né? Eles já estão indicados, melhor assim. E o que a gente tem que fazer então é achar esse retângulo aqui nesse desenho. Bem, como que a gente faz, né? Qual é o procedimento aqui? Existe uma técnica que, para encontrarmos corretamente a figura aqui nesse plano, né, a gente faz uma técnica que é fazer com que esse retângulo pertença a esse plano, né? Então a gente vai ter que fazer uma construção auxiliar aqui. O que vale a pena também é nomearmos esses pontos que nós temos aqui, né, nesse retângulo. Vai facilitar lá, né, a obtenção deles lá no outro desenho, que é o que a gente quer. Então aqui nós temos o ponto 1, aqui o 2, aqui o 3 e aqui o 4. E eu vou colocar aqui os índices, né? Índice 1 aqui também e 1 aqui também, correto? Então, a gente vamos dar uma ajeitada aqui nesse ponto 2, que ele ficou meio esquisito aqui. Então vamos colocar aqui o 2, índice 1, né? Ali, correto? Bem, gente, qual o procedimento então para essa construção? Nós temos que traçar linhas auxiliares, ou às vezes com uma linha só se resolve, para fazer com que esse retângulo pertença a esse plano. Eu vou escolher fazer uma linha auxiliar aqui, essa diagonal do retângulo aqui, ó, tá? A diagonal 2, 4, ela vai ser útil aqui para nós encontrarmos esses pontos lá na outra projeção que a gente quer, né? Lembrando que essa linha auxiliar, ela tem que pertencer a esse plano. Eu não vou estender essa linha lá para o outro lado, né? Então, qual é o contato dessa linha auxiliar com o nosso plano, que é esse trapézio, né? ABFE. Então, esses dois pontos que estão aqui, ó, o ponto situado sobre a linha EF, ele vai ser útil para nós encontrarmos lá em cima a projeção, e aqui também esse outro ponto nessa base, AB, né? O A1B1. Então, nós vamos projetar esses pontos lá para cima, né? Então, esse ponto aqui, ó, quando eu subo, esse ponto que a gente acabou de achar, em qual linha que ele está contido, né? Reparem que ele está na linha EF. Então, a aresta EF é aquela que está posicionada lá em cima. Então, ele vai estar aqui, tá? E agora, nós temos aqui esse ponto aqui embaixo, que está na linha AB, né? A1B1. Então, quando a gente subir aqui, esse ponto vai estar nessa base, né? A2B2, que é a linha de terra. Bem, se a gente unir agora esses dois pontos, que a gente acabou não nomeando, né? Não precisa nomear todos também, né? Quem quiser pode fazer isso, né? Colocar letras ou números ali. Então, traçando essa linha aqui, nós temos a projeção dessa linha auxiliar. Ora, quais pontos vão estar contidos nessa linha? Justamente o 2 e o 4.
Então nós vamos projetar o ponto 2 lá para cima, 2 aqui, nessa linha, e também o 4, né, que vai estar também pertencente a essa linha. Então, esses dois pontos, 4 e aqui o 2, eles já pertencem àquela figura. Então vamos nomear aqui 2, índice 2, e lá em cima o 4, índice 4. Bem, como a gente faz para achar agora os pontos 1 e 3? Nós podemos fazer outra diagonal aqui, mas nesse caso não é necessário, porque essa projeção 1, 2 está paralela ao A1B1 e 3, 4 também. De modo então que nesse desenho aqui, essas linhas vão ficar paralelas à linha de terra, onde está contido o A2 e o B2. Então basta nós traçarmos aqui, né, uma linha horizontal aqui, ó, pelo 2, né, que nós vamos posicionar certinho esses outros pontos que estamos precisando. Então eu vou traçar uma horizontal aqui pelo 4, 4, 2 e 2, 2. Né? E onde que esses pontos vão estar situados? Aí nós temos que projetar aqui de baixo para cima. Esse ponto 1 está aqui, nessa linha que saiu do 2, e o ponto 3, né, coincidiu aqui com aquela linha antes, o ponto 3 vai estar naquela linha lá em cima, na mesma altura do ponto 4. Então esse aqui é o 3, 2, e aqui na esquerda nós temos aqui um índice 2. Os pontos, então, eles já estão determinados. São esses 4 pontos que nós temos já indicados ali. Agora é dar o acabamento, né, o traçado um pouco mais forte, sempre é bom isso. Aqui, ó, destacamos. Tá? Destacamos aqui também. E aqui o 1, 4. 1, 4 que está aqui. E 2, 3 que está desse lado. 2, 3. Né? Reparem que aqui o retângulo ficou deformado. Aqui ele aparece um retângulo certinho. Aqui ele aparece deformado por causa da posição desse plano, né, que é um plano oblíquo, né, em relação à linha de terra, em relação aos planos de projeção, correto? Então, essa figurinha aqui, né, ela está indicada aqui agora. Bom, eu vou fazer um detalhe a mais aqui, o exercício já está pronto, né? Às vezes as pessoas ficam com dúvida como vão traçar essa linha auxiliar, se tem que ser sempre diagonal, né, da figura que está aqui. A diagonal ela é muito utilizada, né? Um recurso que a gente, com uma linha só, a gente consegue achar os outros pontos. Mas eu vou fazer uma outra construção aqui para mostrar para vocês que nem sempre, né, a gente traça a diagonal. Por exemplo, se eu tivesse a mesma situação agora, se o retângulo tivesse posicionado aqui, por exemplo, tá? Nessa extremidade aqui. Vamos supor que o retângulo tivesse em outra posição. Tá? Como que eu faço para achar essa figura lá agora nessa projeção vertical que nós temos aqui? Então, continuando aqui, ó, eu vou colocar mais números, 1, 2, 3, 4. Aqui vamos colocar 5, 6, 7, 8. Tudo índice 1. Aqui. Ora, os pontos 5 e 8, nós já podemos encontrá-los diretamente. Os 5 e o 8 estão pertencentes à aresta AE, projeção A1E1, obviamente lá vai estar na A2E2. Então eu vou subir aqui, tá? E nós já vamos encontrar lá em cima os 5 e o 8. Então, subimos aqui. 5 e 8 estão justamente aqui. 5, 2... e aqui 8, 2. Ora, o 6, 7, eu vou fazer diagonal aqui agora? Não vou fazer diagonal. Eu posso fazer uma outra linha auxiliar, por exemplo, continuando essa linha aqui, ó, 6, 7. Então eu vou continuar essa linha, o prolongamento dela. Isso é válido também e poderia ter sido feito nesse exercício aqui antes, que a gente trabalhou. Tá? Então agora esse prolongamento que nós pegamos aqui, né? Quais são os pontos de contato
com aquele trapézio que é o plano de referência. Esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, então. A gente vai subir, né? Vamos subir ali esses dois pontos. Olha só, esse aqui, ó, lá na linha EF, que está posicionado aqui, e esse aqui na linha AB, que está aqui embaixo, correto? Então, esses dois pontos vão estar aonde? Esse aqui no AB e esse outro aqui no EF, lá em cima. Então, agora, se nós unirmos esses dois pontos, nós vamos ter aquela linha auxiliar onde o ponto 6 e 7 vão estar contidos, né? Então, eu vou traçar essa linha aqui em vermelho. E esses pontos 6 e 7 vão estar situados lá. Então, né, subindo o 7, vai estar aqui o 7 e o 6 também nessa linha. Tem que cuidar para não se perder, porque o desenho vai ficando cheio de linhas, né? Mas é normal isso. Então, aqui nós temos 6, 6, 2 e esse outro aqui, 7, 2. Né? Unindo aqui então esses pontos, nós vamos ter a projeção daquela figura. Aqui e aqui. Certo? Então, esse retângulo aqui agora, né, esse outro retângulo nessa posição aqui, ele está situado exatamente nesse desenho que acabamos de fazer. Né? Então, o exercício, ele pede, né, para também fazer a projeção lateral, não vamos ter espaço aqui agora, a projeção lateral desse telhado com esse furo, esse retângulo inicial aqui, que foi nomeado por 1, 2, 3, 4, também nesse desenho da projeção lateral do telhado. Né? Mostrar o telhado e esse retângulo que supostamente seria um furo. Né? Então, o objetivo aqui foi mostrar que a gente pode traçar linhas auxiliares diagonais, né? Ou também prolongar a própria figura. Né? Aqui a gente poderia ter prolongado aqui, ó, 2, 3, 1, 4, ou 1, 2, ou 3, 4. Então tem mais de uma possibilidade, né, de traçar essas linhas auxiliares. O importante é traçá-las corretamente e saber encontrá-las, né, na outra projeção, sem trocar os pontos, sem trocar os números, né, sem trocar a figura, correto?